Quero ler para você um texto que está em Filipenses, no capítulo 2, de 1 até a 8. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Nitidamente nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele está, através do Espírito Santo, ministrando à igreja, para que a igreja tenha uma sintonia diferente do mundo. E essa instrução, ela é tão oportuna, porque quando nós olhamos para o mundo, para a vida que nós levamos no mundo, é uma vida um tanto conturbada, né? Nós temos nossos direitos civis e nossos deveres civis. E quando nós cremos que nós temos alguém que está ferindo os nossos direitos, nós buscamos, de certa forma, resolver aquilo. Ou pessoalmente, ou na justiça, mas nós estamos procurando nossos direitos. Se você observar o que o texto está dizendo aí, ele está dizendo à igreja. Ele não está dizendo ao mundo. Então, nós como cidadãos temos os nossos direitos, os nossos deveres. Agora, o que Deus está falando é que, no que diz respeito ao âmbito de igreja, nós não temos direito. O direito que nós temos é de nos esvaziar a nós mesmos. E o maior exemplo que foi dado é de Jesus Cristo, pois que a palavra do Senhor está claramente afirmando: ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo, e foi até a morte, morte de cruz. E a palavra, o que é mais enfático aqui, o que é de trazer nos chacoalhar, o que nos chacoalha de fato e de verdade é: tende em vós mesmos o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o sentimento do mundo, não é o sentimento do olho por olho, dente por dente, não é o sentimento do eu quero meu direito, eu exijo meu direito, eu tenho direito. Entende como que a atmosfera da igreja é totalmente diferente? Quantas situações foram criadas porque não observamos esta instrução tão clara, tão maravilhosa, tão contundente, tão poderosa, tão profunda em nossas vidas? Não quero entrar em detalhes aqui, mas você já se perguntou quantas denominações tem? Por que elas surgiram? Esse foi o objetivo principal de Deus quando criou a igreja lá em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito sobre a igreja? Certamente que não. E por que aconteceu o que aconteceu? Porque não observamos, não aplicamos, não colocamos em prática esta palavra.
a palavra está bem clara aí, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando tem reuniões para tratar de aspectos administrativos da igreja, assembleias, o que é que nós percebemos? O que é que nós vemos? Sabe o que nós vemos? Que nós esquecemos da palavra. Esquecemos que devemos nos esvaziar de nós mesmos. A instrução é clara, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus não exigiu seus direitos. Ele poderia muito bem ter exigido os direitos dele, afinal de contas, ele é Deus. E aí ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve nele, ou seja, ele não teve, né, a prerrogativa de exigir os seus direitos. Por quê? Porque ele visualizava um bem maior. Ele visualizava a nossa salvação. Ele visualizava pagar o preço pelas nossas vidas. Nós não podemos perder isso de vista, sabe? Porque quando nós estamos exigindo os nossos direitos dentro da atmosfera da igreja, né? Dentro do local onde congregamos, a igreja onde congregamos, e nós batemos a mão na mesa e queremos exigir os nossos direitos, nós estamos simplesmente engatando uma ré no nosso plano de vida espiritual. É difícil? É difícil. Se você continuar lendo no capítulo 4, o próprio Paulo vai falar: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, era uma situação que já estava acontecendo lá atrás. Por que Paulo admoestou as duas mulheres para pensar concordemente? Eu não sei, mas via de regra, sempre você acha Evódia e Síntique em todas as igrejas. Para pensar concordemente no Senhor, focar um bem maior. E aí seremos abençoados por conta de colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor fala sobre o relacionamento. A gente fala tanto em koinonia, né? Koinonia, comunhão. A koinonia só existe se a igreja estiver praticando a palavra de Deus. Hoje nós temos igrejas suntuosas, ricas, abastadas, né? Gloriosas e grandes e magníficas. Mas não temos visto o que eu não tenho, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Essa é uma palavra que nos faz refletir. Porque, como eu falei no início da meditação, né, nós temos a nossa conduta no mundo e, infelizmente, ela influencia bastante na nossa conduta espiritual. Mas temos que nos posicionar e saber que nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Peregrinos. Estamos peregrinando, apenas peregrinando. Então fica aí essa advertência, né? Que primeiramente ela chegou em mim, ela continua me advertindo. Eu tenho luta diária a respeito disso e eu creio que você também tem. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos concede graça sobre graça, para que possamos desfrutar de glória sobre glória. Medita nessa palavra. Deus abençoe a tua vida e continue abençoando poderosamente. Amém?